Se você é gremista de verdade, vai se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações. Vamos, meu Grêmio! Olha, qual é o assunto? O dinheiro, os investimentos, os gastos absurdos. O Calhau Dornelles falou que entre comissionamentos e luvas, o Grêmio tem dívidas de mais de 100 milhões de reais entre os jogadores contratados na última janela. Arthur, William, Balbuena, Carlos Vinícius, Noriega, Marcos Rocha. Tem jogador aqui que o Grêmio deve mais de 20 milhões entre comissionamentos e luvas. Então, esse foi o assunto hoje. A gente falou sobre algumas discussões de reunião do conselho, aprovação das contas. E eu não vou entrar muito nessas questões vinculadas à parte mais contábil, porque tem narrativas de um lado, narrativas de outro. O fato é que o Grêmio hoje gasta 30 milhões por mês em futebol e não tem um time de 30 milhões. E precisa de um lateral direito e de um lateral esquerdo. E precisa talvez de mais jogadores. Ou seja, a soma dos trabalhos, a soma das dificuldades, ela não trouxe coisas boas para o Grêmio. Eu costumo dizer aqui, tu tira o Pelaipe desse processo do Grêmio aí, e nós estamos no caos. No caos. O Grêmio gastou muito neste início de temporada. Mas a grande culpa aqui, não podemos dizer que não, foi o endividamento do Grêmio no ano de 2025, sob o comando de Alberto Guerra e um departamento de futebol completamente sem sentido. O Grêmio gastou uma fortuna jamais vista em todos os aspectos, inclusive deixando para o próximo presidente pagar contas como essa que eu acabei de citar. Só que o Grêmio segue. E não adianta a gente ficar olhando para trás e criando culpado. O Grêmio, institucionalmente, deveria fazer isso. A gente tá vendo vazar números. Para mim não vaza, tá? Dessa maneira, assim. Para mim não vaza. Até porque hoje eu faço uma crítica ao Dutra, faço uma crítica a outros dirigentes, e aí, obviamente, eu não sou o foco disso. Para mim não vaza nada. Tá? O que tem é que existe agora essa narrativa. Eu não vou entrar. Para mim é o Grêmio que está em jogo. Por isso é que eu, de alguma maneira, boto as gestões meio juntas nessa história. Vamos falar do Vieri, porque recebeu sondagem do Newcastle e de outros clubes da Itália, de um outro clube da Itália, de um clube da França, e o Grêmio botou preço. 10 milhões de euros. 10 milhões de euros foi o valor que o Grêmio recebeu pelo Alisson, que está no Aston Villa, primeira divisão da Inglaterra. Vieri é o exemplo do que o Grêmio fez de errado no ano passado. O Vieri estava indo para o Botafogo por nada. Por nada. O Pelaipe chegou lá e desfez o negócio. É só perguntar para o empresário do Vieri. Não precisa fazer muita força. Só perguntar para ele. Se não fosse o Pelaipe, o jogador tinha ido. Pode render aí mais de 10 milhões de euros para o Grêmio. Mas o Grêmio não pode pensar em vender. Por quê? Porque o Grêmio ainda tem que pagar o Wagner Leonardo, que não vai jogar aqui, e que o Grêmio pagou 4 milhões e meio de dólares. Mas, basicamente, essa também foi uma discussão essa também é uma discussão que vira guerra entre gestões, e eu vou repetir, eu não caio mais nessa história. Eu não quero... quando a gente entra com o microfone, a gente se disponibiliza a ter independência. E eu sigo aqui com a minha intocável. Podem fazer pressão e me ameaçar como quiserem. Não vão ter nada além da minha independência. Vijaçante está em fase final de tratamento, aprimora a parte física e, olha, ainda sonha com a Copa do Mundo, tá? Ainda sonha com a Copa do Mundo. Vijaçante que pode ser uma das soluções para a volta da Copa,
para o técnico do Grêmio nessa construção de time que ele está fazendo. O Luiz Castro é outro que merece só aplauso. Gustavo Martins estava fora, o Pedrinho vai jogar, o Mac era ex-atleta, todo mundo queria liberar por qualquer valor. Por que o Luiz Castro está salvando eles? E se tu te der conta, quem é que não está jogando? Muitos dos caros, como renovar o contrato do Bright White por 1.700.000 por 2 anos. Então, vamos tentar, já que a gente está pensando no futuro do Grêmio, entender esses movimentos. Olha aqui, mudanças de Luiz Castro. Isso aqui é impressionante. Mudanças de Luiz Castro para o jogo contra o Palmeiras. Retorno de enamorado para o lugar do TT. O enamorado ele custa 20% do que o TT custou. Ou custa. O Gustavo Martins volta no lugar do Balbuena. 15%. O Pedrinho para o lugar do Caio Paulista. O Caio Paulista não pode por questão de contrato. O Caio Paulista vale quanto mais que o Pedrinho? Não, valer não, porque o Pedrinho tem valor de venda, né? Mas quanto deve ser o salário de um e de outro? Nardoni, Monsalve e William para jogar ao lado do Arthur. Noriega tá fora também, então joga Léo Pérez e Arthur, e acho eu que Monsalve, né? Monsalve. Ou o Nardoni, mas acho que o Monsalve tem mais chance, tá? O Monsalve tá sendo muito elogiado internamente. Lembrando que o Grêmio ele começa a pensar nisso a partir de quinta-feira, quando se reapresenta. Timeline, amanhã a gente volta com mais notícias e espero que... A gente levantou essa lebre hoje, mas espero que a partir de amanhã o assunto finanças esteja bem equacionado e que o Grêmio comece a apresentar. Na Central do Grêmio, a meta é bater a marca de 500 inscritos. Se você se inscrever, o Inter vai jogar a Série B